Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje eu vou começar uma nova série de vídeos aqui, que se chama Na Contramão. O objetivo dessa série é falar sobre como um filho de Deus não segue a cultura do mundo e a cultura desse tempo. Então, eu separarei essa série em algumas temporadas, mas cada temporada, por assim dizer, como eu vou chamar, terá um tema diferente. Então, cada vez que eu for fazer vídeos nessa série, eu farei alguns vídeos sobre algum tema específico. Na próxima será outro tema, né? A base que eu estou usando, base bíblica, para fazer essa série, eu peguei Mateus 5:20, que Jesus disse: Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aqui eu vejo que o que Deus deseja e espera de nós é que sejamos muito diferentes, inclusive dos religiosos desse tempo. Quanto mais daqueles que não creem em Deus ou não temem a Deus, então a gente deve ser muito diferente. E outro versículo que eu uso como base aqui é Romanos 12:2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não segue o caminho do mundo. A gente não é igual ao mundo. A gente não é nem cidadão desse mundo. A gente é cidadão dos céus. Bom, e o primeiro tema que eu vou abordar aqui, eu intitulei como Não Celebre Sua Queda. E aqui eu vou falar por que o cristão não deve celebrar o carnaval. Por que nós não festejamos o carnaval? E o título do vídeo de hoje é Razões para dizer não ao carnaval. Antes de eu dar aqui as razões, eu só quero fazer um parênteses e deixar algo muito claro. Esse vídeo, de forma nenhuma, é contra pessoas ou contra grupos de pessoas. Eu não estou aqui apontando, condenando ninguém. Eu não estou dizendo que tal pessoa ou tal grupo ou tal, sei lá, eu não entendo nada de carnaval. Mas eu não estou aqui para apontar contra ninguém, tá? Esse vídeo é contra atitudes, contra um certo tipo de cultura, contra as trevas. Esse vídeo é para exaltar a Cristo e condenar o pecado, condenar as obras do inferno. E então, por favor, não entenda isso como eu estar condenando alguém, tá? Até porque eu nem tenho esse poder. Bom, primeira razão para você dizer não ao carnaval. Não tenha prazer no que é errado. Bebedice, sensualidade, infidelidade, libertinagem, confusão, violência, falta de educação e de respeito. Tudo isso está presente no carnaval. A gente é contra essas coisas. A gente vê constantemente, quando chega essa época do ano, como as pessoas bebem mais, como há uma falta de controle quanto a isso. Não só com drogas lícitas, também com drogas ilícitas, infelizmente. Há um abuso, né? É como se as pessoas recebessem uma autorização de que você pode perder o seu controle. Você pode se entregar a você mesmo, você pode fazer tudo que você não pode fazer normalmente,
porque você tem que manter uma certa postura no resto do ano, deixam você fazer na época do carnaval. Outra coisa é a sensualidade. Por todo lado você vê não só mulheres que normalmente e sempre foi mais as mulheres que, como eu posso dizer, se deixavam levar e se extravasar a sensualidade nessa época, mas também homens têm se deixado levar por isso. Se você está numa cidade brasileira que celebra oficialmente, por assim dizer, o carnaval, ou não até, nem precisa ser oficialmente, mas você vai a um lugar onde está sendo celebrado o carnaval, você vai ver, infelizmente, muita pele. Você não deveria ver tanta pele assim como você vê na época do carnaval, né? Eu acho que só acima disso é na praia, né? Mas isso é normal, né? As pessoas pegam bronze na praia, tudo, né? É o lugar, digamos, apropriado para isso. Para você pegar uma cor, por exemplo. Mas você vê roupas extremamente sensuais. Você vê as pessoas dando vazão para desejos que elas têm de se vestir de tal forma. Então, isso está por todo lado no carnaval. A infidelidade, a gente sabe que há muitos casos e as pessoas que acabam ficando com outras ali e tal, e há muita imoralidade no carnaval, essa libertinagem, essa, esse desejo de extravasar, de colocar tudo para fora, de vontades reprimidas ali, ou que você faz até um certo controle, se é que a gente pode chamar de controle, durante o ano inteiro, mas ali no carnaval você se dá essa liberdade, né? Além de confusão, além de violência, de crimes que acontecem. Crime, infelizmente, acontece o ano inteiro, no mundo inteiro, mas com certeza é intensificado na época do carnaval. Além da falta de educação e de respeito, como você vê é, escolas, eu nem sei, como eu falei, eu não entendo muito carnaval, mas você vê escolas, desfiles, essas coisas que tem no carnaval, desrespeitando religião, desrespeitando cultura, desrespeitando muita coisa que é preciosa, não só para muitas pessoas, mas para Deus. E também você vê como a cidade fica muito mais suja e, e como há uma confusão depois do carnaval, né? Infelizmente, é uma cultura muito alimentada aqui no Brasil, mas nós somos contra essa cultura, tá? Nós somos contra o pecado e o carnaval é basicamente a festa da carne. Então, nós somos contra o pecado. Eu fico imaginando o que o cristão faz no meio disso. Eu fico desconfortável quando eu estou num lugar que está celebrando o carnaval. Eu fico como se fosse uma pessoa que tá no lugar errado, sabe? Tá todo mundo falando o que eu não entendo, todo mundo vestido de forma diferente. Eu não consigo ficar confortável no meio de um lugar assim. Bom, o que a palavra de Deus fala sobre isso? No Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O cristão não tem prazer nas mesmas coisas que o não cristão tem. Eu estou tomando como base que você que está me ouvindo é cristão. Se você é cristão, o teu prazer está naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que o Senhor nos fala, em meditar nisso. E se você medita nisso, se a palavra de Deus
habita no seu coração, você não tem prazer no carnaval. Você não tem vontade. Eu entendo que algumas pessoas, às vezes, antes de conhecer a Cristo, faziam, né, algumas coisas que ainda têm uma inclinação, né? Às vezes você, antes de se converter a Cristo, celebrava o carnaval e às vezes você ainda tem uma inclinação para isso, eu entendo. Mas o Espírito Santo que habita em você, ele vai fazer você entender que não, isso não é para você, que o carnaval não é para você, o carnaval não é para o cristão. Não tem o que o cristão fazer no carnaval. A palavra de Deus também diz que nós temos prazer em estar com os irmãos. O Salmo 133 diz: ó, quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. É bom e é deleitoso para o Filho de Deus estar com outros filhos de Deus. Davi, em alguns salmos, diz que aqueles que criam em Deus se alegravam ao vê-lo. E é prazer a gente ter comunhão com os irmãos. E a gente não tem essa comunhão no carnaval. A gente não tem essa comunhão na beira da praia com um monte de gente se beijando e festejando a carne. A gente tem prazer na igreja, a gente tem prazer nas células, a gente tem prazer em estar compartilhando o evangelho e não celebrando a imoralidade. E Colossenses 3, do versículo 1 ao 4, nos fala que a nossa vida está oculta em Cristo e que nós devemos buscar as coisas do alto. Então, não tenha prazer naquilo que o carnaval está te oferecendo. Em maior proporção, o que o carnaval te proporciona é aquilo que eu falei ali no começo: bebedice, sensualidade, libertinagem, confusão, falta de educação. O que Cristo te oferece é prazer em Deus, é prazer na palavra de Deus, é prazer na comunhão com irmãos, é buscar aquilo que é eterno, não o que é passageiro. Então não tenha prazer no que é errado. Outra razão para você não querer o carnaval, para você dizer não ao carnaval: mortifique os feitos da carne. Não dê liberdade àquilo que merece morrer dentro de você. A imoralidade, a falta de controle, o desejo insaciável, essas coisas ou são mortas ou matam você. Não dê liberdade para você fazer o que você quer. Tem coisas dentro de nós que precisam ser mortas. Tem coisas dentro de nós, vontades, desejos, que não podem vir à tona, que tem que ser reprimido. Você vai confiar no seu coração que é desesperadamente corrupto? Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso, mais enganoso do que qualquer outra coisa e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí você vai pegar aquilo que você sente e pôr para fora. Você vai pegar esses desejos que você tem lá no teu íntimo, extravasar, só porque o mundo está dizendo que você pode uma vez no ano. Não dê vazão àquilo que deve morrer dentro de você. Colossenses 3, do versículo 5 ao 11 agora, nos fala que a gente tem que mortificar nossa natureza terrena, que é a prostituição, impureza, a paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. É interessante que essas palavras parecem que estão falando sobre o carnaval. Mas ele está falando sobre o pecado. Está falando sobre a nossa carne, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza caída. Você não deve se permitir fazer essas coisas. O carnaval não tem o que oferecer para o cristão. Como é que o cristão pode se alegrar
com tantas famílias sendo divididas, sendo destruídas com o carnaval? Como é que o cristão pode se alegrar em a palavra de Deus estar sendo ignorada, deturpada, totalmente desrespeitada? O carnaval não é sobre Cristo, não é sobre a palavra de Deus, não é sobre o céu, não é sobre a eternidade, não é sobre santidade, não é sobre piedade, não é sobre amor, não é sobre alegria, não é sobre liberdade. Porque essas pessoas que estão dando vazão aos seus sentimentos, aos desejos ocultos do seu coração, não são libertas, não são livres. Elas não são verdadeiramente livres. O que elas estão fazendo, estão sendo escravas da queda delas, estão sendo escravas do desejo corrupto dentro delas, estão sendo escravas do pecado. A palavra de Deus diz que ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Só que escravo de Cristo é você ser exatamente aquilo que Deus criou você para ser. É você viver realmente em liberdade, porque você conhece a verdade e a verdade te liberta. Te liberta do domínio do pecado, te liberta do medo da morte. E a palavra de Deus continua dizendo e diz ainda em Colossenses 3 que contra essas coisas, contra a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, está direcionada a ira de Deus. A ira de Deus está voltada contra essas coisas. Você vai fazer, vai praticar aquilo que a ira de Deus está mirando para acertar? Não busque a ira de Deus. Não provoque a Deus, você não pode contra Ele. E isso me leva ao último ponto aqui, a última razão para eu dizer aqui nesse vídeo: diga não ao carnaval. Pelo amor de Deus, veja o que Deus está advertindo em sua palavra. Pelo amor de Deus, veja no que deu quem ignorou as advertências de Deus. Pelo amor de Deus, veja os sinais, os alertas que Deus dá. O dilúvio é um alerta contra o carnaval. Por que o dilúvio veio? Porque as pessoas não temiam a Deus e não buscavam o caminho de Deus. O dilúvio é um grande alerta quando você lê sobre o dilúvio, que as pessoas que não buscam a Deus, elas serão destruídas. Tema a Deus. Sodoma e Gomorra são alertas contra o carnaval. As pessoas de Sodoma e Gomorra não tinham moral. Elas não tinham nenhum pingo de piedade, de temor a Deus e eram entregues aos desejos da carne. Não se entregue à sua carne. Não celebre a sua carne. Porque Deus destruirá aqueles que são entregues à carne. O faraó e o seu exército perecendo no Mar Vermelho são alertas contra o carnaval. O que aconteceu com o faraó? Ele endureceu seu coração cada vez mais. Um parênteses aqui, eu acho muito interessante que a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de faraó para que não deixasse que o povo saísse, fosse liberto. Mas Deus não faz o mal. O Deus que eu creio não produz o mal. Mas o que a palavra de Deus está dizendo quando Deus endureceu o coração de Faraó? Eu acredito que Deus foi tirando de sobre Faraó a sua graça.
Ao que a gente crê, a graça que os cristãos foram alvo, que é a graça que nos faz crer em Jesus, a graça que nos faz realmente entender o Evangelho e aceitar e se arrepender e ser salvo. Mas há uma graça que é comum a todas as pessoas. A todas as pessoas Deus dá vida, a todas as pessoas Deus dá o sol, a chuva, e Deus foi retirando, e Deus também, com essa graça, impede que o homem seja tão mau quanto ele possa ser. E quando a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de Faraó, eu acredito que Deus foi retirando essa graça de Faraó. Essa graça de impedir que Faraó fosse tão mau quanto pudesse ser. E aconteceu que o povo foi, saiu do Egito e Faraó foi atrás até que eles chegaram diante do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, Faraó foi atrás do povo e pereceu, porque o Mar Vermelho se fechou enquanto eles passavam, enquanto Faraó e seu exército passavam. Isso é um alerta contra o carnaval. Não seja uma pessoa que é entregue a si mesma, que é tão dura de coração que não ouve as advertências de Deus. O povo israelita perecendo no deserto é um alerta contra o carnaval. Porque eles tinham saudades do Egito, porque eles tinham saudades da comida do Egito, porque eles não queriam que Deus fosse o líder deles, que Moisés fosse o representante de Deus entre eles. Então eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a se alegrar, a beber. O povo perecendo no deserto é um alerta contra o carnaval. Não seja assim. Não queira fazer as coisas do teu jeito. Não queira se entregar às tuas vontades. Em 1 Coríntios 10, está escrito que essas coisas estão registradas para a nossa advertência. Deus registrou tudo isso para que não seguíssemos esse caminho mau. Eu clamo para que vocês leiam a palavra de Deus e temam aquilo que está escrito. Deus diz que a gente não deve temer aquele que pode fazer perecer o nosso corpo, mas sim temer aquele que não só pode fazer perecer o nosso corpo, mas que pode lançar no inferno. Tema a Deus e não queira nada desse mundo. E eu finalizo com 1 Coríntios 10 também, mas com o versículo 13. Deus diz: não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Nada que vem sobre você é acima do que você pode suportar. Nenhuma tentação, nenhuma oferta do diabo está acima da tua capacidade, dada por Deus, de resistir e dizer não. O mundo inteiro pode celebrar o carnaval. Todos os teus vizinhos podem celebrar o carnaval. Todas as pessoas na tua faculdade, escola, trabalho, todo mundo pode celebrar o carnaval. Se você é filho de Deus,
você tem, por Deus, a capacidade, a força e a direção para dizer não ao carnaval e para dizer não a tudo o que o carnaval representa. E eu quero orar com você agora. Querido Deus, em nome de Jesus eu clamo pela tua misericórdia, Pai. Minha oração nesse momento, primeiramente, é para que eu não esteja atacando ninguém. Eu, assim como todos que estão ouvindo, sou pecador. Eu não mereço, Pai, aquilo que o Senhor tem dado a mim. Eu só tenho vivido as tuas bênçãos, Pai, por conta da justiça de Jesus. Ele é o justo. Eu sou pecador, mas eu sou um pecador que foi alcançado pela sua graça. E eu te agradeço, Pai. Então eu oro para que tudo que eu falei não seja como uma seta contra pessoas, mas sim algo contra o pecado. Eu não estou condenando pessoas, mas eu estou condenando atitudes que são contra a tua vontade, Deus. E eu oro para que a gente seja muito diferente desse mundo. Eu oro, meu Deus, para que a gente mate aquilo que o Senhor nos direciona para matar, que é a nossa natureza caída, que é a imoralidade que está dentro de nós, que é a impiedade que habita no nosso coração. Eu oro, Deus, para que a gente seja liberto de qualquer desejo maligno, de qualquer idolatria. Eu oro, meu Deus, para que os teus filhos não cheguem nem perto do carnaval. E o carnaval não possa chegar perto de seus filhos. Eu oro, meu Deus, para que a gente não queira sentir os mesmos prazeres que alguém que não tem a esperança em Cristo. Eu oro para que o nosso prazer esteja na lei do Senhor e nela a gente medite de dia e de noite. Eu oro para que a gente se alegre com os irmãos e não entre pessoas que não temem ao Senhor. Eu sei que a gente tem comunhão com não cristãos. É impossível, a tua palavra mesmo diz, a gente não ter vivência com não cristãos, mas que a gente não celebre, que a gente não festeje a carne. Que a gente não se alegre, Pai, com a imoralidade desenfreada. Que a gente não se entregue ao nosso próprio coração, que é desesperadamente corrupto. Eu oro, Pai, para que a gente olhe para as advertências que o Senhor nos dá através da sua palavra e que a gente tema ao Senhor, Pai, e nem chegue perto de fazer algo semelhante àquilo que o Senhor nos adverte a não fazer. E que a gente possa olhar para a tua promessa de que o Senhor é fiel e que nenhuma tentação vem sobre nós que a gente não consiga dizer não. Então eu oro, Pai, que a gente diga não ao pecado, que a gente diga não à imoralidade,
que a gente diga não à confusão, que a gente diga não ao carnaval e a tudo o que ele representa. E eu oro também, Pai, pelas pessoas que vão celebrar o carnaval. Eu sei que muitas pessoas vão celebrar o carnaval. Eu não tenho noção de número, mas eu sei que muita gente vai pular carnaval, vai sair com roupa indecente, que haverá muito pecado, infelizmente, Pai, durante esses dias. Meu clamor, Pai, minha oração é para que o Senhor tenha misericórdia. Traz luz, Pai, em meio às trevas. Dá consciência do pecado. Dá consciência, meu Deus, da justiça. Dá consciência do juízo. Que pessoas fujam correndo, Pai, do meio do carnaval e corram para algum canto quieto para se ajoelhar e se arrepender e se entregar ao Senhor. Eu oro, meu Deus, para que haja uma consciência que grite: o que você está fazendo aqui? Não foi para isso que você foi criado. Eu oro, meu Deus, para que pessoas corram aos pés do Senhor e se arrependam. Eu oro, meu Deus, para que pessoas se convertam, para que vejam que aquilo não é bom e corram para Cristo. Eu oro, meu Deus, também para que o Senhor tenha misericórdia e poupe algumas pessoas de alguns erros que às vezes não estão pensando em cometer. Eu oro, meu Deus, para que as pessoas não se entreguem a si mesmas e não sejam tão más quanto podem ser e não deem liberdade a um coração enganoso. Não deem voz, não deem força, não deem a direção de suas vidas ao coração que é corrupto. Pois o nosso coração não deve ser ouvido. A tua palavra, sim, deve ser ouvida. Tem misericórdia de nós, Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você não é daqui. Você é de lá. A sua cidadania é outra. Que Deus lhe abençoe.